Da série de mensagens que demos o nome de Supere. Diga para o seu vizinho, supere. Quantos aqui querem escrever uma história de superação na sua vida? Todos nós temos desafios, sim ou não? Todos nós temos desafios, né? Esses dias foi um desafio, né? Perder dentro de casa, né, Cleiton? 1-0 dentro de casa, foi assim. Digo, não posso ver um corintiano hoje. Só nós dois entendemos essa história, os outros ainda, mas depois a gente conta. E todos nós temos desafios. E o desafio maior é não parar quando um obstáculo aparece. Todos nós somos desafiados pelo obstáculo. O obstáculo pode ser algo que vai fazer você parar. O obstáculo pode ser o degrau que você esperava ou precisa para dar um passo adiante. Você pode transformar o seu obstáculo num degrau. Quantos querem fazer isso? Diga amém. Embora a vida tenha muitos obstáculos, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos superá-los. Porque não só nós, Deus colocou em nós algo dele para avançar, mas a Bíblia diz que nós podemos desfrutar, podemos crer num poder sobrenatural que é dado pelo Espírito Santo. Você pode dizer o que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8:37, em Cristo somos mais do que vencedores. E Joel 3:10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Essa frase está aqui, está aí, Patrick. Essa frase não está aí, então eu esqueci de colocar. Mas vamos dizer então, eu vou repetir e você repete comigo. Vamos lá, a primeira delas: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo somos mais do que vencedores. Diga o fraco, eu sou forte. Se tiver alguém fraco aqui, começa a dizer: eu sou forte, eu vou vencer em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá glória a Deus. Todos nós fomos construídos com uma capacidade natural. Todos nós temos algo natural colocado por Deus para superar obstáculos, para romper limites e de escrever uma história de superação. Nós podemos superar. Se você deseja construir, edificar uma história de superação, todos nós queremos, eu sei que você quer. Se você deseja construir essa história de superação na sua vida, quero compartilhar duas coisas com você hoje. A primeira delas, que nós estamos no início do ano, né? Já foi embora um mês, mas ainda estamos no início do ano. Todo mundo faz planos no início do ano. E eu quero mencionar duas coisas. Eu tenho certeza, como eu estou vendo vocês aqui agora, como as pessoas estão nos assistindo pela internet agora ao vivo, eu tenho certeza que se a gente obedecer, se a gente praticar, você vai construir uma história de superação. Não tem erro, eu lhe garanto, porque a obediência é melhor do que sacrificar. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: se você quer realmente construir uma história de superação, primeiro, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Diga comigo: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Você conhece o texto de Mateus 6,33 que diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos dizer junto esse texto, todo mundo junto de uma vez? Buscai, pois, para muitos, Deus não é nem o segundo, nem o terceiro, nem o oitavo, nem o 10º. Para muitos, Deus fica lá para o final da história, né? O que você precisa para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? O que nós precisamos para colocar? O que significa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida? Eu gostaria de compartilhar com você 4 coisas que o pastor Paulo Mazzoni compartilhou conosco
Ele nos ensina como colocar em primeiro lugar Deus na sua vida em 4 áreas. Primeira área que você deve colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Na primeira hora do dia, busque a Deus antes de qualquer coisa. Você quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Gosto de ver a galera anotando aí, escrevendo, anotando para estudar depois. Na primeira hora de cada dia, busque a Deus antes de qualquer coisa. O desafio da gente, irmão, sabe qual é? É deixar de ser escravo do celular, das redes sociais, porque a maioria de nós hoje vai dormir vendo mensagens. E a coisa que, sabe, e a primeira coisa que faz depois que acorda, que é? Não, primeiro abre os olhos. Depois pega o celular. Para ver se durante a noite alguém curtiu a sua última postagem. Você está ficando escravo do celular e nem percebe. Primeira hora do dia, você vai programar que hora você vai acordar no outro dia, que atividade você vai ter que fazer. Então programa 1 hora antes. Ah, não, estou com sono, vai dormir mais cedo então. Você quer mesmo e construir uma história de superação? Se você quer, você vai fazer por onde esse negócio acontecer. Você vai se disciplinar para isso. Primeira hora, Jesus, irmãos, Marcos 1,35 diz que Jesus levantou-se alta madrugada e foi para um lugar separado, deserto, e orava. Como é que você... Será que você precisa menos de oração do que Jesus? Jesus era o Filho de Deus. Claro que tudo que ele fez, tudo que ele realizou foi como um homem, não como Deus. Ele fez como um homem cheio do Espírito Santo, mas ele precisava orar. Ele precisava ter um tempo com Deus. Então, você e eu precisamos disso. Tenha um tempo com Deus significativo, separado, hora silenciosa, tempo a sós com Deus. Se você negligenciar seu tempo a sós com Deus, você vai começar a comprometer a sua história de superação. Tenha um plano bíblico, um plano de leitura da Bíblia. Já foi embora um mês. Eu comecei lá em Mateus, já estou em Atos, estou em Coríntios já, 1 Coríntios. 4 capítulos por dia, pelo menos. Vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor. Vai gastar tempo, ora. Fica em silêncio, observa, pensa, preste atenção no que Deus está te falando. Separa um tempo com Deus. E tem outra coisa, se prepare para ser atacado nessa estratégia de buscar o Senhor. O diabo vai fazer de tudo para você dormir mais, para você não se levantar, para você, alguém vai ligar, alguém vai chamar a sua atenção, vai chegar uma mensagem. Então você já sabe, tem que desligar aquele negócio, botar no silencioso, bota ele debaixo do travesseiro, faz alguma coisa para você ficar com Deus naquela primeira hora do seu dia. Quem está entendendo aí, recebe, diga amém. Segunda coisa, se você quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, segunda coisa é, no primeiro dia da semana, celebre e adore a Deus em sua igreja. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana, gente? Domingo é hoje. Separa o domingo para isso. Tem gente que não faz distinção. Claro que tem pessoas que têm, momentos diferentes, agendas diferentes, mas quase 100% das vezes, o domingo é o dia que a gente separa para estar junto. É o dia que a gente está junto para adorar a Deus. E alguns, infelizmente, deixam de congregar, como diz Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz que nós não devemos deixar de nos congregar como é costume de alguns. Não existe crente virtual. Não existe crente que não gosta da igreja. Se o crente não gosta da igreja, também não é crente. Se o crente rejeita a igreja de Jesus, não estou dizendo que ele tem que concordar com as coisas erradas que é feita em nome da igreja, isso é outra história. Estou falando igreja de Cristo Jesus, a igreja que reúne os santos, que reúne os salvos, redimidos. Nós não podemos parar, irmãos, de nos reunir, não se isole. O diabo faz de tudo para isolar você, para empanturrar você de atividades, levar você para outro canto.
Estabeleça uma disciplina e um compromisso. Dia de domingo é dia de cultuar o Senhor. Qual é o culto que você vem? O das 5, das 7? O das 10, quando a gente tem culto das 10, não está tendo agora, por enquanto. Qual é o culto que você vem? Faz planos. Faz plano para estar juntos. Cada domingo, desenvolva esse hábito de cultuar o Senhor, indo aos cultos de celebração da sua igreja. Sabe por que muitos não vêm? Ou não têm o hábito? Porque eles continuam sendo dominados por falsos deuses. Você quer ver uma coisa? Tem o Deus do futebol. Se o time dele for jogar num dia de domingo, 5 horas da tarde, já viu que o culto perdeu. Ele diz: pastor, eu não consigo, porque se eu for para o culto, eu vou ficar com um radinho no bar aqui, ouvindo, tentando saber como é que está o jogo, né? Tem o Deus do cansaço. Só para trabalhar a semana toda, amanhã é dia de começar de novo, eu tenho que dar uma descansada. Será que você quer mesmo escrever uma história de superação na sua vida? Você quer mesmo que Deus te ajude ou você está sozinho nessa empreitada? Outros não vêm, sabe por quê? Porque tem o Deus do trabalho, que precisa fazer alguma coisa no domingo, escrever um relatório, preparar a aula, tem que preparar alguma coisa. E tem aqueles ainda que sucumbem, né, à presença dos amigos e familiares no domingo. Às vezes, aqueles familiares chatos que você recebe, né? Ou então amigos inconvenientes que não têm o hábito que você tem de vir no culto, e aí você fica lá fazendo sala, constrangido para aquele povo, doido que ele vai embora, mas não tem coragem de chamar. Escuta, olha, a partir de tal hora, aqui em casa a gente vai para a igreja, tem culto hoje, eu queria convidar você a ir comigo. Ou ele vai sair correndo, vai embora, é um santo remédio, ou você vai conseguir levar ele para a igreja. Quem sabe ele se converte nesse dia? Quem sabe se é num dia como hoje, que ele vai sair daqui com uma mensagem poderosa de superar os defeitos e os problemas e os limites que ele tem? Quem crê nisso? Quem crê? Pois esse é o segundo ponto. No primeiro dia da semana, celebre e adore a Deus em sua igreja. Terceira coisa, que se você quer realmente colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, na primeira semana de cada mês, jejue pelo menos um dia. Jejuar, pastor, esse negócio de jejuar é para pastor e quem está aí, não, eu não aguento jejuar não, eu fico com fome, dá dor de cabeça, dá náusea, eu fico dando um piripaque. Dá nada, no começo eu dava também, depois deixei. Você acostuma. Você sabia que jejum é uma coisa maravilhosa para o corpo? Cientistas estão descobrindo que é maravilhoso. É uma liberdade. Você dá descanso, pelo menos por um tempo. Seu corpo agradece, você libera as toxinas, você faz aquela lavagem assim abençoada, né? Tomando só água. Você pode fazer só um jejum de tirar uma refeição um único dia, irmão, não morre não, garanto a você, não vai morrer disso aí não, pode morrer de outra coisa. Tá? Você tira um dia, na primeira semana de cada mês, pode ser o primeiro dia. Aliás, nós vamos já instituir, vamos continuar instituindo a quarta-feira aqui na igreja para a gente fazer jejum e oração. Amém. E você vai fazer pelo menos a primeira quarta-feira do mês, você vai entrar também no jejum. Quem sabe fazer um jejum de 24 horas? Começa hoje à noite, só vai comer amanhã à noite, né? Tipo na terça-feira você começa aqui depois do Tadel, não come mais nada, só vai comer na célula, vai fazer aquele lanche maravilhoso, né? Com a célula. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jejuar, irmãos, é um princípio que temos aprendido e é uma disciplina espiritual. Jesus disse: quando vocês jejuarem, façam assim, 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 assim. Ele não disse se vocês jejuarem, se vocês decidirem algum dia, precisando, não sei o quê. Ele falou, não, quando vocês jejuarem. Aliás, perguntaram para ele, por que é, Senhor, que os teus discípulos não jejuam? E os discípulos de João Batista jejuavam. Ele disse, como é que pode jejuar os convidados quando o noivo está presente? Ele estava dizendo, enquanto eu estou aqui, eles não vão jejuar. Mas dias virão que o noivo será tirado e eles vão ter que jejuar. Tem algumas coisas na sua vida que você só vai vencer com jejum e oração.
Você está tentando vencer com remédio, está tentando vencer com conselho, está tentando vencer com oração, e não resolve só a oração e o conselho. Tem que jejuar para quebrar o negócio que está lá. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Portanto, se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, e você quer escrever uma história de superação, e você quer mesmo colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, separe um dia no mês, um dia só, não vai morrer. Eu digo a você, você vai querer fazer mais. Quem entendeu aí, recebe, diga amém. E quarto lugar, de sua renda mensal, dê o primeiro e o seu dízimo. Por que você coloca isso, pastor? Será que, olha, irmãos, se você não entendeu ainda sobre como é que Deus lida com essa questão chamada finanças, venha amanhã aqui e vai conversar com os nossos professores do CRAU Finanças. Como é que Deus lida com finanças? Existem mais versículos na Bíblia Sagrada que falam sobre o uso do dinheiro, errado ou certo, do que fala sobre salvação, fé e outros temas muito importantes. Sabe por quê? Porque nós podemos facilmente nos tornar escravos de mamon, escravos do dinheiro, escravos das finanças, e tem uma forma correta de você lidar com isso. Mas a Bíblia fala sobre primícias. O que é primícia? É o primeiro. Estamos falando aqui de primeiro. Coloque primeiro Deus em primeiro lugar na sua vida. Como? No seu tempo, na sua primeira hora, no primeiro dia da semana, um dia pelo menos no mês para você jejuar e dê as primícias. Deus te dá 100%. 100% do que você tem é dele, sim ou não? Ou é seu só? Foi Ele que deu força, foi Ele que deu saúde, então foi Ele que abençoou a tua vida, então 100% do que é seu é dele. Só que ele pede que você devolva somente 10% para Ele, o resto é seu, você vai usar não como você quer, peça ao Espírito Santo sabedoria para usar isso. Mas há um segredo, irmãos, há uma coisa extraordinária que acontece, porque não é sem razão que o que mais afeta a vida das pessoas é dinheiro, finanças, trabalho e conforto. Nós somos tentados todos os dias a transformar nosso dízimo em outra coisa, em roupa, em outras coisas que acontecem aí. Mas sabe o que acontece quando o exemplo que Deus nos dá através do povo de Israel? Eles passaram 40 anos no deserto e Deus sustentou aquele povo com maná todo dia. Todo dia eles iam lá, colhiam o maná e fazia farinha, fazia pão, fazia comida. No ano em que eles entraram na terra prometida, o maná cessou. Sabe por quê? Porque não fazia mais sentido Deus mandar um maná quando agora eles podiam trabalhar. Agora é hora de investir, é hora de semear, é hora de fazer com que a lei da semeadura e da colheita aconteça. Veja o que acontece com Acã. Acã foi o rapaz que, quando o povo de Israel atravessou o Jordão, a primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. E Deus disse assim: vocês vão, tudo que tiver em Jericó, todos os despojos são meus, vocês vão trazer para o tesouro da casa do Senhor. Ninguém vai poder pegar nada. E Acã foi lá e cobiçou uma barra de ouro, uma capa babilônica, e por causa disso, todo o povo perdeu a segunda batalha na cidade de Ai. E aí Josué foi saber com o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O que houve? Deus falou assim: pois é, Israel pegou as coisas que eram minhas e esconderam na tenda deles. As primeiras coisas, irmãos, as primícias não são suas, são do Senhor. Nós ensinamos isso aqui. Dízimos não são seus, são do Senhor, e o destino deles é a casa do tesouro. Eu não conheço, se tiver alguém me fala, eu não conheço nenhum dizimista e ofertante fiel que Deus não tenha abençoado as suas finanças. Se tiver alguém me fala, mas você não vai encontrar, porque Deus é fiel. Quem está entendendo, diga amém. Dizimar e ofertar para muitos é uma questão de finanças, não é.
Às vezes as pessoas dizimam na casa do Senhor e pensam assim, tudo bem, acho que eles precisam, né? A igreja precisa, afinal de contas, todo domingo eu estou aqui, tem ar-condicionado, tem energia, né? tem equipamentos, né? E afinal de contas o pastor é um bom personal trainer. Eles estão me ajudando, né, a fortalecer os meus músculos espirituais, então é justo que eu pague alguma mensalidade. A gente não paga mensalidade na academia, né? Cadê Felipe? Filipão aí, ó, né? Tá lá. Então é academia santa, gospel, academia espiritual. Vamos lá, vamos ajudar os irmãos. Uma colherzinha de chá para o pastor lá. Não é nada disso, não. Se você não fizer isso, se você não der suas primícias, se você não fizer a sua parte, a igreja não vai fechar e nem Deus vai ficar com raiva de você. Você que vai perder as bênçãos. Quem está entendendo? Você quer mesmo ter uma vida de vitória? Você quer escrever uma história de superação? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Como é que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida? Primeiro, busca o Senhor na primeira hora do dia, antes de qualquer coisa. Segundo, no primeiro dia da semana, separe para celebrar e adorar o Senhor na sua igreja com seus irmãos. Terceiro, separe um dia, pelo menos, do mês para jejuar e orar e buscar o Senhor. E quarto, dê das suas primícias para o Senhor. E para construir uma história de superação em sua vida, além de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, em segundo lugar, e aí agora é a segunda coisa, dependa de obediência e não de milagres. Diga comigo, dependa de obediência e não de milagres. Mas pastor, o senhor não acredita em milagres? Com certeza. Deus fez e continua fazendo milagres, sim ou não? Mas veja o que diz Êxodo, capítulo 19, versículo 4. O Senhor diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a... Acho que a letra está pequena demais aqui. Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Quem quer ser propriedade peculiar do Senhor aqui? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, Deus abriu o Mar Vermelho, sim ou não? Havia uma necessidade, o povo estava ali, o exército vinha atrás, e Deus fez um milagre, abriu o Mar Vermelho, o povo passou, e os egípcios morreram lá, e tudo bem, e Deus, né, tirou água da rocha, Deus mandou maná, Deus fez milagre o tempo todo, Deus fez e Deus faz milagre. Mas irmãos, às vezes a gente está aplicando isso de forma errada na nossa vida. A gente fica dependendo de milagres, quando Deus não nos chamou para viver dependendo de milagres, embora eles aconteçam. Quer ver um exemplo? Você está com o IPVA do carro atrasado. Quando vem uma blitz, o que é que acontece? Você quer logo sentar, sair por aqui, não tem espaço, e agora? Não tem como voltar. Você fica torcendo e orando para Deus cegar o guarda. Senhor, cega esse homem agora. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes o guarda é crente também, saiu de casa naquele dia dizendo assim: Senhor, não me deixa, eu quero fazer meu trabalho certo hoje, eu não vou me corromper, eu vou fazer o que é certo, e se chegar gente que está com IPVA atrasado, eu vou prender o carro dele. Pois é, não deixa eu pegar um crente nessa situação, porque eu vou... Mas sabe por que deixou o IPVA atrasar? Porque comprou um celular de última geração, em 12 prestações. Comprou um tênis da marca e uma calça caríssima da moda, só para você impressionar alguém que não valoriza você. E fica pendurado, pedindo agora a Deus um milagre para pagar o cartão de crédito.
E quando você não consegue pagar o cartão de crédito, então o banco vai tomar o que você tem. Cartão de crédito é uma coisa fácil de usar e se descontrolar, já era. Aquilo ali não transmitindo ao vivo, não vou dar aula aqui né? Eu vou dizer o que eu acho dos bancos, você já sabe o que eu acho dos bancos, né? O que acontece, irmãos? Pastor Jorge Linhares disse uma frase assim, ele diz assim: se você se acostumar a depender sempre de um milagre, você se torna um crente meia boca. Você para de obedecer, porque agora tudo é milagre. É o camarada que faz, sabe o quê? Não entrega o dízimo, não entrega a sua oferta. E aí fica querendo receber uma promoção no trabalho ou ganhar aquela concorrência. Você acha mesmo que Deus vai fazer isso? É aquela pessoa que é funcionário relapso, antipático, ranzinza, mal-humorado, nunca está disposto a superar a expectativa do seu empregador. Ele não tem noção de aquilo é um empreendimento e que aquilo faz parte, que ele faz parte de uma engrenagem. Ele não percebe que ele pode fazer mais, mas ele está sempre mal-humorado. Tudo que se pede para ele fazer, ele faz com a cara feia. Daqui a pouco existe uma contenção de despesas na empresa, uma redução de quadro. Quem você acha que vai ser o primeiro a voar fora? E às vezes é crente, irmãos. Me desculpa, não é ser crente, é cretino. Me perdoe a expressão. E ainda vem pedir oração para Deus fazer promoção. Deus vai promover você lá para o fundo do poço. Você aprender. Você tentar a Deus. Sim ou não? Ele fica pedindo um milagre. Antes de viver uma vida de milagres, Deus nos chamou para viver uma vida de obediência. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus fez, continua fazendo milagres? Sim. Vai fazer milagre na sua vida? Vai. Mas se Deus não te disciplinar, você vai continuar fazendo coisa errada. E querendo que Deus resolva o problema. É a mulher ou o marido que vive maltratando o seu cônjuge, com indiferença, menosprezo, palavras que machucam. E quando o outro cônjuge, depois de muito tempo, aguentar esse negócio, decide ir embora, aí ele ou ela, não percebendo que construiu uma história não de superação, mas construiu um relacionamento abusivo, o outro vai embora, ou a outra vai embora, ele cai em desespero e vem pedir oração: Senhor, me ajude para trazer minha esposa de volta, meu marido de volta. Ele não percebe que ele construiu essa história e você vai precisar de um milagre mesmo agora. E não há nenhuma garantia de que esse milagre aconteça. Porque às vezes já é tarde demais. Infelizmente. Nós, irmãos, estamos construindo uma história de superação ou estamos construindo uma história de fracasso. E Deus não tem prazer que você construa uma história de fracasso. Ele quer que você construa uma história de superação. Como diz o texto, o versículo 5 de Êxodo 19 que lemos: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Irmãos, pecado tem consequências. Jesus disse várias vezes, depois que fez um milagre: vai e não peques mais. Para a mulher adúltera ele disse: ninguém te condenou, todo mundo foi embora. Ninguém, Senhor, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Vá e abandone a sua vida troncha que você estava levando. Vá e pare de fazer o que você estava fazendo. Aquele paralítico do tanque de Betesda, 38 anos estava ali, paralítico. Jesus chega, cura aquele homem. Mais tarde ele encontra aquele homem em outro lugar e ele pergunta, João 5,14, Jesus disse para ele: eis que tu já estás são, tu já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior.
Olha só. Vai, não pega. O cara estava 38 anos numa maca, inválido completamente. E naquela época não tinha aposentadoria por invalidez. Estava ali, dependendo de alguém, magrinho. Jesus cura aquele homem. E depois encontra ele e diz: olha, preste atenção, escuta, vem cá. Olha para mim, olha para mim você que está aqui nessa noite. Veja o que Deus fez já na sua vida. Seja grato. Seja grato. Olha o que Deus libertou, livrou você. Deus te livrou de tanta encrenca. Sim ou não? Deus tirou você de um lugar horrível, sem esperança, um lugar de medo. Deus tirou você das trevas e botou você na luz. Você não tinha nome, Ele deu um nome para você. Você vivia vergado debaixo do peso do pecado. Deus livrou você, tirou você de lá. Perdoa teus pecados. Mas agora presta atenção. Para de pecar, pelo amor de Deus. Abandona essa vida de pecado para que não te suceda coisa pior. Foi Jesus que disse. É aquela mãe, por exemplo, que não vacina os filhos. Os bebês têm que vacinar, tem uma lista, um monte delas. Você tem que vacinar seus filhos. Aí ela fala: não, Deus vai livrar os meus filhos. Tem umas que ainda falam assoviando. Eu creio que meus filhos estão imunizados pelo Espírito Santo. E aí, daqui a pouco, um dos meninos adoece e ela vem pedir um milagre. Vai precisar de um milagre mesmo. Deus deu sabedoria a um cientista para descobrir uma vacina. Você deve usar a sabedoria desse médico. Porque dependa de obediência e não de milagres. É aquele outro que come que nem um jumento. Come muito. E o médico está dizendo: para de comer tanto assim, rapaz, diminui, calma. Você já está ficando muito, né? As coisas estão ficando já, o número está aumentando das calças e tal. Para de comer tanto doce, açúcar, sal, refrigerante, pelo amor de Deus, para com isso, para de te envenenar. Irmão, já teve muita gente liberta aqui de refrigerante. Eu sei que alguns estão precisando de uma sessão de descarrego ainda, mas está na hora de você ser liberto. Para de se envenenar, rapaz. Aquilo é veneno. Ou então é aquela pessoa que não leva Deus a sério, maltrata a mãe dos filhos, vive se embriagando, gastando com aquilo que não abençoa a sua família, dando vexame à família, e depois espera que seus filhos sejam homens e mulheres de bem. Como? Se ele dá o exemplo pior. Por último, Jesus poderia ter desistido de morrer naquela cruz. Como cantamos hoje, o amor insistiu em morrer. Ele insistiu em ir até a cruz. Ele podia, mesmo quando estava pregado ali, ele podia ter saído dali, sim ou não? Não disseram para ele: ei, se tu és Jesus, tu és Deus, então sai daí, desce da cruz e salva todo mundo. Jesus podia ter feito isso? Os pregos ter pulado daquela cruz e ele saía e falou: eu não vou morrer, vocês que quiser que morram. Ele podia ter feito isso, não podia? Mas ele não fez, sabe por quê? Porque ele escolheu obedecer. Enquanto você e eu não escolhermos obedecer, nós vamos estar construindo histórias de fracasso atrás de fracassos. E você não pode culpar Deus, nem culpar ninguém. Você só precisa entender que é melhor obedecer. Você pode até pedir a Deus por milagres, mas não dependa deles. Dependa da obediência. Existe uma lei chamada lei da semeadura e da colheita. Você semeia coisa ruim. Você é uma pessoa chata, ranzinza. Diga, está amarrado, está amarrado. Você é uma pessoa inconveniente, egoísta, só pensa em você. Vem com a cara feia, não ri para ninguém.
Não aprende uma piada para contar. Pelo amor de Deus, aprenda. Irmão, tem site hoje que ensina a contar piada. Piadas boas, claro, né? Coisas que você ri, Mas é uma pessoa fechada e depois reclama que não tem amigos. Quem quer ficar perto de um monstro desse? A lei da semeadura e da colheita. Semeie amor e você vai ver quantas pessoas vão passar a te amar. Libere um sorriso, dê atenção. Sabe o que é pastoreio? A principal definição de pastoreio é: dê atenção às pessoas. Atenção não custa nada e pode mudar a vida de alguém. Obedeça. Não dependa de milagres, dependa de obedecer. Porque aí você pode dizer: eu vou plantar e vou colher. Eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom marido e eu vou colher os frutos disso. Eu vou ser um bom funcionário. Eu vou extrapolar o limite, eu vou fazer mais do que me pedem. E você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai poder se tornar dono da empresa ou sócio dela. Agora, enquanto você fica só pensando em salário, sem pensar em trabalho e produzir, não vai tentar a Deus, porque não funciona dessa maneira. Conserte sua vida, seja abençoado. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e dependa da sua obediência e não de milagres. Quem entendeu, diga amém. Vamos orar.